Também falamos aqui de COP29. E aí os assuntos estão interligados, viu? Porque lá no Azerbaijão tem muita gente de olho no que vai acontecer no Rio de Janeiro. Afinal, as discussões climáticas passam por financiamento. A pauta ambiental, a pauta climática precisa de dinheiro. E teve cobrança do chefe da ONU para questões climáticas aos países do G20. Pediu sinais claros das maiores economias do mundo sobre o tema. Américo Martins, nosso enviado especial ao Azerbaijão, vai trazer mais informações para a gente agora ao vivo. Américo, bom dia para você. Nos conte como nesse momento, aí em Baku, a COP29 observa o G20 aqui no Rio de Janeiro. O que mais apareceu de cobrança por aí? Olá, Carol, muito bom dia para você, para todos que nos acompanham. Essa é uma ligação direta entre Baku, aqui no Azerbaijão, e o Rio de Janeiro. As duas cúpulas acontecendo, a cúpula do clima aqui na capital do Azerbaijão e a cúpula do G20, que vai se iniciar na segunda-feira lá no Rio de Janeiro. Aqui existe uma expectativa e também uma apreensão, Carol. A expectativa de que os líderes do G20 deem um recado forte de que não é possível retroceder no combate às mudanças climáticas. E a apreensão vem justamente de pontos que vocês discutiam agora há pouco. Resistência de alguns países, em especial da Argentina, e também, obviamente, a sombra que paira sobre as duas cúpulas, né, Carol? Que foi a eleição do presidente Donald Trump voltando à Casa Branca em janeiro. Ele que é uma pessoa que não acredita nas mudanças climáticas, não acredita que elas são feitas pelo homem, mas seriam fenômenos naturais. Ele já retirou, inclusive, os Estados Unidos uma vez do Acordo de Paris. E isso tem um impacto muito grande aqui na COP do Clima, porque a grande questão em discussão aqui em Baku, Carol, é, como você disse, o financiamento, especialmente o financiamento dos países ricos para os países em desenvolvimento poderem lutar contra as mudanças climáticas e tentar impedir eventos climáticos extremos como esses que a gente acompanhou na Espanha, no Rio Grande do Sul e até a seca na Amazônia. E um dos principais líderes da COP aqui em Baku, Simon Stiell, que é o chamado czar do clima da ONU, ele é o chefe da UNFCCC, que é o órgão que coordena, através da ONU, os combates às mudanças climáticas. Ele soltou uma nota hoje se referindo diretamente ao que está acontecendo no Rio de Janeiro. Ele disse que é muito importante que os líderes do G20 deem sinais claros de que eles estão comprometidos com a cooperação internacional e também com o combate às mudanças climáticas. Ele foi muito claro e ele pediu diretamente que o G20 aprove mais financiamentos, mais subsídios para os países mais pobres, mais vulneráveis, aqueles ainda em desenvolvimento, para que eles consigam atingir as suas próprias metas de combate às mudanças climáticas. Aqui em Baku, Carol, o debate é se esses países ricos aceitariam pagar até $1 trilhão por ano para essas ações contra as mudanças climáticas no mundo em desenvolvimento. Os países ricos trabalham com somas muito menores, pouco mais de 100 bilhões. Então nós temos aqui também uma queda de braço como essa que está acontecendo no Rio de Janeiro com relação à economia, à taxação dos super ricos. Aqui também acontece uma queda de braço muito grande entre os dois lados, os países mais ricos e os países em desenvolvimento. A questão da Argentina também causa apreensão aqui em Baku, porque por ordem do presidente Javier Milei, o país abandonou as discussões sobre o clima aqui em Baku, retornou a Buenos Aires e agora o presidente Javier Milei também coloca ali alguns obstáculos para a aprovação desse financiamento mais forte, que poderia vir, por exemplo, de taxação de super ricos para as ações climáticas. Então, aqui em Baku, os olhos estão muito voltados para negociações aqui mesmo, mas também prestando muita atenção com o outro olho no que acontece do outro lado do mundo, aí na belíssima cidade do Rio de Janeiro. Carol. Ô, Américo, só para a gente encerrar, em termos de declaração final desse documento de conclusão da COP29, você coloca aí alguns entraves nessas conversas. A gente tem, por exemplo, como você destacava, a saída da delegação argentina, essa sombra de Donald Trump nas negociações por aí. O que a gente pode trazer de expectativa para os próximos dias, para a elaboração desse texto final aí no Azerbaijão?
Carol, hoje, sábado, é uma data que seria limite para os negociadores técnicos concluírem o texto, que seria o texto final, a declaração com os compromissos dessa cúpula do clima aqui em Baku. Esse documento é o que vai determinar se essa cúpula foi um sucesso ou um fracasso. Esse documento técnico precisaria estar pronto porque logo no início da semana que vem começam a chegar aqui à capital do Azerbaijão os ministros e ministras do clima, do meio ambiente, que vão aprovar de forma política esse documento. O problema é que na parte técnica existem discrepâncias muito grandes, posições muito arraigadas e que não estão se comunicando. Como eu disse, a principal delas, os países em desenvolvimento dizem que precisam de $1 trilhão pelo menos. Outros cálculos falam em $1 trilhão e 300 bilhões todos os anos. E eles precisam desse dinheiro para combater as mudanças climáticas, para concluir e chegar nas suas próprias metas de corte de emissão de gases do efeito estufa, de adaptação contra mudanças climáticas. Eles não têm esse dinheiro, precisam dessa ajuda. E os países mais ricos têm uma responsabilidade diferenciada. Por quê, Carol? Porque eles foram os que mais poluíram, mais emitiram gases do efeito estufa, portanto, os que mais contribuíram para as mudanças climáticas, que afetam a todos, não apenas os países ricos, mas também os países mais pobres que precisam dessa ajuda. Os mais ricos, Estados Unidos, sob a administração Biden, estamos falando ainda da administração Biden, União Europeia, Austrália, Canadá, vários outros dizem que jamais vão conseguir chegar este ano, pelo menos, nessa cifra de $1 trilhão. Eles falam em melhorar a última cifra, que eram 100 bilhões por ano. Então temos uma queda de braço fortíssima. Essa queda de braço, Carol, só vai se resolver no final da semana que vem com a reunião dos ministros. Por quê? Porque vai ser uma decisão política. Qual vai ser o valor que seria destinado pelos países ricos aos países em desenvolvimento? Quem vai contribuir para isso? Quais são os países que contribuiriam para esse financiamento? E quais seriam os critérios para os países em desenvolvimento poderem receber esses financiamentos? E uma grande parte dessa discussão, Carol, voltando ao ponto inicial, diz respeito ao G20. Porque é o grupo das maiores economias do mundo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, no seu discurso aqui na ONU, disse que é uma responsabilidade, aqui na COP, disse que é uma responsabilidade muito grande do G20 tentar responder com mais financiamento, com mais compromisso com o combate às mudanças climáticas, que a gente espera seja muito discutido no G20 e essa declaração do G20 tenha passos à frente que seriam muito importantes para tentar evitar a catástrofe climática que está aí na esquina. É uma realidade já. Não é um fenômeno que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, uma década. É uma emergência climática que já afeta milhões de pessoas no mundo. Então o G20, de acordo com o secretário-geral da ONU, deveria dar uma resposta muito séria e muito forte com relação a isso. Vamos aguardar para ver o que sai do Rio de Janeiro. Inclusive efeitos já sentidos aqui no Brasil. Américo Martins daqui a pouco volta para conversar mais conosco sobre COP29, acompanhando também as conversas lá em Baku, no Azerbaijão. Até já, Américo.